Oi, gente, boa noite. Está saindo de noite porque eu não arranjei tempo no final de semana e nem hoje de manhã para poder gravar o áudio. E inclusive, dei um jeito de ajeitar o microfone de forma que ele pegue menos ruído. Porque, digamos que eu descobri ontem que quanto menos tu mover o microfone, menos ruído ele vai acabar tendo no áudio depois. Eu tinha feito isso semana passada, no vídeo da última semana, porém, eu não fiz com o objetivo de ter menos ruído. Eu fiz com o objetivo de não ficar precisando segurar o microfone perto da boca para poder pegar bem o áudio. Então, agora isso vai ser padrão. Eu vou estar aqui com o microfone pendurado, paradinho na minha frente, para poder gravar o áudio dos vídeos daqui pra frente. E bem, eu fui produtiva nessa última semana, mesmo que eu não tenha desenhado mais do que uns 2 desenhos, que um inclusive foi um presente de Dia dos Pais pro meu pai. E o outro agora eu não lembro o que é, mas provavelmente foi um dos estudos que eu tava fazendo. E apesar de eu não ter desenhado muito, eu realmente fui muito produtiva. Afinal de contas, essa semana foi uma semana de organização. Eu passei a semana inteira fazendo o que eu já disse que eu estava fazendo, que era organizar as minhas redes sociais. Eu deixei de seguir muitas contas que eu nem vi que eu estava seguindo, contas que não fazia sentido eu estar seguindo, contas que eu vi que eu reconheci o nome de alguns artistas, que eles simplesmente trancaram a conta, não estava mais lá, e eram contas grandes no Instagram, contas com mais de 20 mil seguidores, vários seguidores. Tinha uma conta que tinha mais de 200 mil seguidores e a conta estava trancada. Eu sinceramente não sei o que aconteceu, não sei o que poderia ter passado para essas contas terem fechado. Só sei que eram contas integrantes de artistas que eu gostava dos desenhos e que eu achei que não estava aparecendo na minha For You, por causa que o algoritmo tava uma bagunça, me mandando um monte de coisa que não tinha nada a ver com o que eu gostava de consumir, e muito menos as postagens dos artistas que eu estava seguindo. Então, acabou sendo no que eles simplesmente trancaram a conta. E um bocado de contas que estavam inativas há praticamente 4 anos, eu também deixei de seguir. E eu fiquei com um total de 395 contas que eu estou seguindo agora no Instagram. Eu acabei seguindo mais 8 contas, que eram contas que eu não estava seguindo no Instagram, mas eu consumia muito no YouTube. Então, quando eu fiz a minha varredura dos canais do YouTube, eu aproveitei e fui indo em cada um deles para ver se eles tinham conta no Instagram. E fui seguir eles no Instagram. Eu praticamente seguia todos, exceto 4. Exceto 8 contas que eu não estava seguindo. Eu também deixei de seguir muitas contas no YouTube. Eu fui me descrevendo de várias. Eu acho que eu passei de 200 canais que eu estava seguindo para menos de 100. Eu acho, porque tem alguns canais no YouTube que eu acabei voltando depois de muito tempo que eu fiquei desinscrita. E eu acabei me inscrevendo uns 6, uns 10 por aí, também nessa última semana. Digamos assim que depois que o YouTube botou a função de tradução automática de áudio por IA, eu acabei consumindo os canais gringos, falantes de inglês, que antes eu não estava consumindo muito por causa que eu não conseguia entender nada. E agora, eu não sei como é que tá a dublagem em português, porque eu resolvi voltar para escutar em espanhol. Digamos assim que a tradução automática para o espanhol, inglês para o espanhol, tá melhor do que a dublagem, a tradução automática de inglês para português. Eu pelo menos vi menos erros do que a tradução do inglês para português. Então eu consumo em espanhol. Aí, o que mais eu fiz? Também a conta do TikTok. O TikTok eu tava seguindo mais de 1.400 contas. A maioria era conta que não tinha nada a ver. Eu sinceramente não sei por que diabo eu segui essas contas. Tinham contas também que fecharam, que estavam completamente vazias. E eram contas grandes também. Contas de pessoas aleatórias. Contas de maquiagem.
Eu acho que eu devo ter seguido umas 2, por causa eu não entendi uma das threads famosas que tava tendo no TikTok. Tinha várias pessoas desconhecidas que eu nunca nem sequer tinha visto a cara. E depois dessa varredura, eu fiquei com um total de 173, se eu não me engano. É umas 173 contas que eu estou seguindo lá no TikTok. E agora vamos pro Threads. Que o Threads foi o que eu passei a semana praticamente inteira no Tem Me escrevendo. Porque o Threads, né, ele basicamente pegou todas as contas que você segue no Instagram e colocou pra você seguir no Threads, se eles tiverem aberto no Tem o Threads, tiverem feito também a conta no Threads. Aí, o Threads, ele tem um negócio que você tem limite X de contas que você pode se inscrever ou se desinscrever, ou cancelar uma solicitação, não tem pra se inscrever. Se inscrever não, é pra seguir a conta quando ela entrar no Threads. Aí, eu cancelei praticamente todas as solicitações, porque, né, se eu quiser seguir no Threads, eu vou primeiramente esperar, né, o artista mesmo falar, não tem nada nas redes sociais que eu sigo ele, que ele tá no Threads, ao invés de ter que esperar a solicitação. Aí então eu cancelei tudinho. Todas as que eu pude, até ele falar que você não pode mais, não tem que fazer nenhuma quebra de solicitação, se inscrever ou se desinscrever, e isso é pra proteger a comunidade das threads. Então eu esperava até poder de novo, aí voltava lá, me desinscrever e a parar as solicitações. Eu passei 6 dias limpando threads pra ficar com menos de 150 contas. E devo dizer que isso melhorou bastante o meu consumo, junto também com desligar todas as notificações. Depois que eu tirei as notificações de todos os aplicativos, tirando o e-mail, o YouTube, o WhatsApp e a mensagem lá do número. Tirando essas 4, todas as outras eu desliguei as notificações. Olha, depois que eu desliguei as notificações, olha, minha mente tá uma leveza. Boa parte da ansiedade não ter que me vinha antes com notificação. Foi com, assim, ó, entreguei pra Deus, Deus levou e não me atazana mais. Tá, ótimo. Aí, vamos ver. Eu também fiz uma limpeza geral com vários papéis que eu tinha aqui espalhados pela casa. Não, pela casa não, bem aqui pelo escritório. Eu joguei fora muito, mas muito papel. Eu também vasculhei meus cadernos e achei várias anotações que eu tinha feito de ideias e anotei no caderno. Ainda tem algumas aqui que eu tenho que ler e passar para os cadernos também. E, né, eu tenho vários cadernos aqui para me manter organizada, inclusive cadernos que são para estudo, que são caderno de conhecimento que eu estou usando para curso, caderno de conhecimento artístico que eu estou usando no Tempestade de Desenho, um caderno de conhecimento e melhora pessoal, que eu comecei inclusive essa semana, em busca de tentar melhorar como pessoa, principalmente em questão de autoestima. Minha autoestima é bem baixa, então eu estou tentando melhorar isso, e eu tenho que começar com gratidão e elogios. Questão de gratidão, eu sou grata pelas coisas que eu tenho, porém eu não manifesto isso nem com fala e nem com palavras, e às vezes os pensamentos são poucos. Então, buscar ser mais grata para buscar ser mais feliz. Quando você para pra pensar que você tem pelo que ser grata no seu dia, você percebe que sim, você está feliz e sim, o seu dia foi o suficiente. Inclusive, para melhorar a gratidão, eu peguei um bloquinho que eu tinha várias folhazinhas coloridas destacadas, e eu colei a lateral, ficou que nem aquele bloco de nota mesmo, e tornei ele um bloco de gratidão diária. Basicamente, no final do meu dia, eu tenho 5 perguntinhas nele que eu posso usar para me guiar, para escolher pelo que ser grata no dia. Eu também tenho meu caderno de ideia para vídeo, de ideia para projeto, de ideia não tem de conteúdo para fazer, que nesse caso é mais não tem questão de texto, o blog. E cara, assim, eu tô cheia de caderno. Se eu tentar lembrar aqui
exatamente as funções do caderno que eu tenho, eu vou ficar uma bagunça pra explicar. Assim, eles são bem funcionais na hora que eu tô fazendo as coisas. Na hora de explicar pra outra pessoa como é que eu uso eles, aí vem um problema. É aquele negócio, né? A bagunça é bagunça pros outros. Pra você, é organização. Você sabe onde tá tudo, mesmo que pros outros só seja um furacão na frente deles. Né? Quarta-feira da semana passada, eu tive um ataque de ansiedade na noite de quarta. Só que dessa vez, diferente das outras, eu percebi e eu simplesmente tentei continuar a minha noite, né? Eu percebi quando eu estava estudando, passando não tem conteúdo pro caderno, pra não ter conteúdo para estudar, não tem de forma física, que eu sou melhor para estudar não tendo conteúdo na mão do que tendo no computador, que o computador não tem, distrai bastante. E aí, eu estava copiando um parágrafo que o parágrafo praticamente não acabava. Na minha perspectiva, ele não estava acabando. Eu copiava e ele não acabava. Aí quando eu prestei atenção, lendo onde eu estava no tempo copiando e olhando pra minha mão, eu tava tremendo, meu coração disparou e eu percebi que minha mente começou a ficar mais lenta, principalmente quando eu olhei pro relógio. Tava lá, eu tinha começado a escrever 7 horas, já era 8h30 quando eu tava terminando o parágrafo. Aí eu cacei meio, não entendi me distrair com outras coisas, andei em círculos dentro do escritório, né? Fui pegar os meus cadernos pra ver coisas que eu tinha pra organizar, e graças a isso eu peguei aquele portfólio físico que eu tenho aqui em casa e fui organizar alguns dos meus projetinhos que eu comecei, parei na metade, deixei largado por aqui e eu nem sabia onde estava. Eu peguei e comecei a organizar as coisas aqui. Inclusive foi graças a esse ataque de ansiedade que me fez buscar sobre não ter gratidão e sobre desenvolvimento pessoal. E também sobre elogio, porque uma coisa que eu preciso melhorar realmente é saber elogiar as pessoas, saber me elogiar e saber aceitar um elogio. Né? Aí nós passamos pra quinta-feira eu resolvi que eu ia fazer mais um sketchbook pra usar, não ter meus lápis de cor e meus lápis graduados. Aí eu fiz. Aí minha mãe chegou comentando sobre o Dia dos Pais e eu, tem que planejar o desenho, tem pra fazer pro pai. Aí eu planejei o desenho, aí eu pensei, eu vou dar algo onde meu pai pode colocar o desenho dentro e levar com ele. Aí eu fiz uma caderneta. Aí eu fui lá, produzi a caderneta, não tem na sexta-feira, noite de quinta-feira, manhã de sexta-feira. E eu fiz essa caderneta correndo, porque, o domingo, Dia dos Pais, era o domingo daquela semana. E eu, sinceramente, não tinha nem notado. E, assim, esse negócio não tem de feriado ser um dia específico da semana e todo ano pode ser um dia diferente. É algo que eu nunca me acostumei e nunca vou me acostumar. Disso eu tenho certeza. Aí eu fui lá, fiz também, eu peguei, não tem pra fazer o desenho. Inclusive eu resolvi que eu ia arredondar as pontas no tempo papel. Eu peguei uma tampinha de ferro que tem aqui, o estilete, pra poder arredondar. Não tem as bordas do papel. Foi bem difícil, eu me cortei. Eu basicamente passei os últimos 3 dias, não tem antes disso, usando estilete. Não cheguei perto de me cortar. Naquele dia mesmo eu tinha usado 6 vezes o estilete pra fazer outras coisas. Aí só vou lá arredondar um cantinho do papel, vou lá e me corto. É assim, proezas de uma pessoa que tá avexada pra fazer algo que você tem que entregar, não tem ainda naquela semana. Porque eu resolvi fazer um caderno colado, uma caderneta colada. Ou seja, eu fiquei mexendo com muita cola, além de cortar os papel, deixar tudo alinhado, eu tinha que colar, passar várias camadas de cola na lateral, as folhas não descolar, e ainda tinha que ficar revisando, colocando peso em cima para continuar retinho as folhas e não sair do lugar. E ainda foi tirando periodicamente para a cola ficar secando e botando peso de novo para ficar reto. Eu também fiz para ele não ter um marcador de papel, também usando não tem técnica de colagem. E o desenho
Eu fiz em aquarela, lápis de cor, e eu e minha irmã ainda compramos uma mensagem pro meu pai que ficou no verso do desenho. E assim, acho que foi um dos presentes que eu mais botei fé, mesmo que eu tenha tido um período bem curto de tempo para fazer. Pro ano que vem eu planejo fazer isso com bastante antecedência, porque correr com um presente, né, que ainda precisa de tempo pra secar, porque, né, tava usando tinta, e no caso do caderno tava usando cola, foi assim difícil, porque eu achei que não ia ficar pronto pra dar. Aí no final ficou pronto, não tem na noite de sábado, e eu e minha irmã não tem ansiosas, acabamos entregando na noite de sábado mesmo. Acho que foi isso. Eu basicamente passei, né, a semana passada inteira só na aula em organização. Então eu acho que essa semana eu vou conseguir voltar a gravar os vídeos, editar e repostar. Eu tinha uma meta de vídeo no tempo esse mês, só que já vi que eu não vou conseguir bater ela, mas eu planejo pelo menos bater metade dela. E, né, voltando com os Draw With Me, eu ainda tenho os rascunhos, não tem que eu só preciso fazer os desenhos, pintar os desenhos. E os vídeos, eu já acho que já vou conseguir lançar no Tem 2 essa semana, porque eu já vou poder terminar 2 que estão inacabados. E pelo menos pra não ter outro conversando com a desenhista, eu já tenho o vídeo pronto, só faltando o áudio. Então eu acho que eu vou conseguir pelo menos bater metade dos conteúdos que eu quero fazer esse mês. Pelo menos em questão de vídeo, no YouTube, no TikTok e foto no Instagram. E algumas postagens no Thread também. Agora a questão do blog, que, né, pra quem lembra que eu já tinha divulgado aqui o blog, eu tenho que correr com os conteúdos dele porque está tudo atolado no meu computador e a única coisa que está me pedindo de postar é a produção das fotos e a revisão do texto. Isso é algo que eu tenho que correr. Mas sinceramente, que, né, revisar texto eu simplesmente ler, mas eu não tô tendo tempo nem mesmo pra ler no meu livro de tanto que eu tava ocupada. Né, eu também tenho uma meta de terminar, realmente isso, terminar 2 livros na qual estou presa. Porque, né, eu sou do tipo que eu não consigo ficar presa em uma leitura só. Eu acabo no fim lendo 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. Muita gente no fim acha que a pessoa não vai se concentrar nisso, mas eu acabo me concentrando. E, né, eu sou do tipo que mesmo que eu tenha ficado muito tempo sem pegar no livro, se eu ler pelo menos o parágrafo anterior e pensar um pouquinho, eu consigo lembrar o que aconteceu nos capítulos que eu li. Então, nesse caso, eu tô presa em 4 livros que eu comecei e não terminei. No mês passado eu tinha terminado 1. E eu pretendo terminar 2. 2 que, inclusive, eu peguei eles porque eles já estão na metade. Então, só preciso terminar a metade que falta. Aí, vamos ver. Acho que foi só isso. Tudo que eu tinha pra comentar eu já comentei. A única coisa agora que eu posso não ter pedir pra vocês é que quem escutou até aqui, deixe o like, se inscreva, compartilha, né? No comentário, inclusive, diga aí o que vocês acharam da voz, não tem da minha voz, porque eu aqui estou tentando ter pausas pra respirar e hidratar a garganta. Inclusive para tentar falar o mais certo possível. Porque, né, característica de pessoa ansiosa que não percebeu os defeitos, não correu atrás pra consertar e só percebe agora que tem um pouco mais de consciência e está realmente tentando melhorar. Eu engulo muitas palavras, eu mal tenho pausas. Inclusive, quando eu e minha irmã estavam acompanhando a mensagem pro meu pai, uma coisa que minha irmã ficava reclamando quando eu estava editando era que coloca mais vírgula nesse texto, por favor. Porque, né, eu dificilmente coloco pausas e isso influencia muito mesmo dos meus próprios textos. Eu já tinha recebido muitos comentários que, né, pra eu parar, pra respirar enquanto falava, porque realmente eu não fazia isso. Eu sou uma pessoa que fala sem vírgula, pelo jeito. Né, talvez aí eu posso pedir pra vocês também comentários sobre minha voz, ver o que vocês acham dela.
Porque minha irmã fala que eu tenho uma voz fina. E digamos assim que na minha perspectiva, e de acordo com o meu professor de biologia no ensino médio, a voz que você escuta de você mesmo tem influência no tempo do eco que ele forma dentro do seu corpo. Então, pra mim, minha voz é mais forte e até um pouco mais grossa. Então, não até um pouco mais grossa não, até um pouco grossa. Mas minha irmã fala que minha voz é fina. Inclusive, em uma das nossas conversas essa semana passada, ela ficou rindo da minha cara, falando que minha voz até afinou quando a gente tava conversando. Daí, peço para que vocês comentem aí o que vocês acham da minha voz, o que acharam no Tem da Conversa, né? Eu vou tentar trazer mais conversas. Eu planejo no Tem até o final desse bimestre aparecer no canal, realmente no vídeo comigo, aparecendo e conversando. Se eu vou conseguir, não sei, vai depender de como é que eu vou estar com minha autoestima daqui pro final de setembro. Porque, né, eu posso ter uma recaída, minhas recaídas, né, já viram. É só pegar no tempo, o espaço de tempo que eu fiquei sem postar vídeo. É só olhar bem no Tem o canal, ver os vídeos, a pausa que tem enorme entre eles, era tudo, não tem simplesmente falta de autoestima. E, né, a ansiedade que dava não tem de simplesmente botar o celular pra gravar. Se eu botasse no Tem pensando que talvez eu não vou nem postar, eu gravava. Mas quando eu botava no Tem pra o play e eu já tinha o pensamento que esse vídeo vai pro YouTube, eu travava completamente e acabava não gravando. Bem, acabei de olhar bem aqui a minha lista e vi que o tópico que faltou eu comentar foi consumo de conteúdo. Eu falei sobre a organização das minhas redes sociais em questão das contas que eu sigo. Pois bem, no Instagram, depois de passar uma semana inteira, foi umas 4 semanas atrás, eu tenho falando que não tem interesse, comentando isso, não tem vários e vários comerciais, principalmente comercial de coisa aleatória, depois de ir nas configurações e marcar que eu não estou interessada em tal conteúdo, aparece muita tag lá. Inclusive, eu aconselho vocês a ir na configuração e pegar lá em conteúdo recomendado, na questão não tem de conteúdo, tem de propaganda. Aparece muita coisa lá. É só você botar não tem interesse, não tem que ir lá marcando tudo que você não tem interesse de receber. Que aí o algoritmo tem caça-meio de te mandar coisas que você não tem interesse. Eu comecei a receber comercial só de coisa artística desde então. Mas aí eu comecei enquanto eu estava limpando as contas que eu quero seguir, eu fui no Tem botando em favoritos, eu fui botando as contas que eu mais queria no Tem receber conteúdo, como amigos. Eu fui no Tem de vez em quando entrando, não Tem curtindo, eu fui ignorando, não Tem as contas que não eram as que eu estava seguindo, que, né, de vez em quando ele recomenda algumas contas artísticas, mas não é as contas que você está seguindo. E fui de vez em quando em algum conteúdo para patrocinado, não tem que não tinha nada a ver com o que eu queria, e botando não tem interesse. Isso diminuiu muito a quantidade de propaganda, aumentou, não tem a frequência com que aparece as contas que eu estou seguindo. Agora aí a questão tem me aparecer mais foto. Não tem, porque muito das contas que eu sigo lança muito Reels. E eu não sou muito fã de Reels, não tem. Vídeo pra mim é no YouTube e no TikTok só. Então eu curto bem poucos Reels e a maioria eu ignoro. No TikTok eu basicamente tento entrar na minha parte, não tem de contas que eu sigo, que nem tem duas, a For You e a outra que é lá do lado, que é o Para Você. Para Você não é das contas que tu segue. Eu caço meio de ir ou nele ou naquele outro que, se você está na For You e puxar pra esquerda, você entra em outro, que é basicamente outro igual, não tem das contas que tu segue, só que é basicamente realmente só com as coisas da conta que você segue. Porque se tu puxar pra direita, não tá na For You e puxa pra direita, vai ser as contas que tu segue, porém vai vir outras contas também, nada a ver com as que tu segue, e propaganda no meio. Eu vou lá de vez em quando, vou curtir, não tem essas coisas que eu gosto. Na For You eu tento não curtir conteúdo que eu não quero, ou eu não estou interessada em conteúdos que não tem nada a ver e que eu sinceramente não quero ver. E foi por isso. Vai com isso. No YouTube eu tô com apenas 4 canais que não tem nada a ver com arte, e os canais artísticos que eu gosto
eu vou me tentando consumir eles o máximo possível pra poder receber e ter notificações sobre ele. Porque uma coisa que o YouTube faz, tá fazendo há meses, é não me enviando notificação dos canais que eu tô seguindo. E todos eles estão no tempo pra receber notificação. Então eu vou lá, entro no tempo dos canais de vez em quando, no tempo vou botando tudo no assistir mais tarde. A playlist que eu mais assisto é o assistir mais tarde. Que eu vou lá, tenho organizo de vez em quando, dou play e vou assistindo vários. Aí vou curtindo, vou comentando quando tiver alguma opinião. E eu fiz o seguinte, eu assistia muito no tempo na velocidade 1.75. Aí eu fazia isso com quase todos os vídeos, exceto uns 2. Aí eu comecei a diminuir a velocidade, botar 1.75 somente não tem conteúdo que era mais assim, tô comendo, vou botar uma coisa aqui pra eu assistir, não tô prestando muita atenção. Aí conteúdo não tem que eu quero prestar mais atenção, eu vou diminuindo a velocidade 1.5, 1.25 e eu assisto na velocidade normal alguns canais, principalmente quando eu quero ficar com a minha mente mais leve. Tem um canal de ASMR, eu não sou muito fã, diga-se de passagem, mas tem um canal de ASMR que é feito por uma das artistas que eu sigo, que é a Pidio ASDF. O nome dela é Muriel. Então Pidio ASDF, Pidio é o nome artístico e Pidio ASDF é o nome do canal. Ela tem um canal de ASMR que envolve ela contar contos, jogar jogos, montar algumas comidinhas e fazer roleplay no tem de professora de arte e de atendente de loja. E assim, a voz dela é muito boa de ouvir, os barulhinhos que ela fica fazendo é bem relaxante, ela fala com muita calma, então eu ponho ela na velocidade normal e deixo tocando de fundo quando eu tô querendo fazer as coisas relaxadas e sem pressa. Eu fiquei fazendo isso essa última semana, minha mente ficou tão, mas tão leve. Principalmente quando eu caçei meio de diminuir cada vez mais a velocidade com que eu tava assistindo as coisas, depois do ataque de ansiedade da quarta-feira. Minha mente ficou tão mais leve. Assim, ó. Eu realmente vou caçar meio de melhorar mais meu consumo de conteúdo, pra conteúdo que eu realmente quero ver e que não vai me causar muito problema de atenção. Né? Falei bastante, espero que tenham gostado da conversa e vou me despedir por aqui. Eu vou pedir de novo para que você se inscreva se você gostou do meu conteúdo, que você dê like, né, para ajudar no engajamento. Comenta se você tiver alguma coisa para comentar. Oi, Paloma. Minha irmã resolveu entrar no escritório agora. Bem, voltando aqui me despedir, né? Tava pedindo vocês comentem, se vocês tiverem alguma opinião que vocês querem se manifestar, compartilhe para quem vocês acham que poderiam ter interesse na conversa, ou compartilhe qualquer outro conteúdo do canal. E aqui eu me despeço. Boa noite e até o próximo vídeo.